Você está na dúvida se seu filho tem uma cranioestenose ou não? Será que ele precisa de uma radiografia ou de uma tomografia computadorizada? Será que essa tomografia computadorizada precisa ser 3D, tridimensional? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre essas dúvidas, fica aqui com a gente nesse vídeo que a gente vai esclarecer todas essas questões. Olá pessoal, tudo bem? Eu recebi uma dúvida super interessante perguntando assim: um raio-x ou ultrassom da cabeça pode ser feito para verificar se as suturas estão abertas ou apenas com a tomografia? Isso no caso de uma cranioestenose. Se for apenas com a tomografia, aqui não é 3D, tridimensional. Também dá para verificar as suturas? Então, quando a gente está falando de cranioestenose, ou seja, o fechamento precoce de uma sutura, uma ou mais suturas cranianas, que a gente está falando sobre diagnóstico de cranioestenose, a gente tem que lembrar que o diagnóstico de uma cranioestenose é essencialmente clínico. É a partir da avaliação visual do paciente, de um exame clínico detalhado e o exame físico e a palpação das suturas. Então, muitas vezes, pelo formato da cabeça da criança, associada à palpação das suturas em que a gente identifica que aquela sutura específica está fechada, a gente já fecha o diagnóstico. Quando que a gente tem dúvida diagnóstica? Quando a gente tem uma alteração que é sutil, é mais discreta, não é tão característica, e aí a gente vai fazer o exame físico e a palpação às vezes é difícil também, a gente também não fica com uma clareza, né, porque nem sempre a gente consegue palpar tão bem essas suturas, né, em todas as crianças. Então às vezes a gente fica com uma dúvida, porque pode ser uma deformidade posicional ou uma cranioestenose verdadeira. Aí sim, nesses casos a gente vai fazer uso de alguns exames de imagem. Quando é por uma questão de dúvida diagnóstica, né, a gente ficou na dúvida, a cabeça não está tão característica, a palpação da sutura também não está tão fácil. O que é o primeiro exame que eu peço? Uma radiografia simples de crânio. Isso é para diagnóstico, para complementar quando tem uma deficiência ou uma dificuldade no diagnóstico clínico. Lembrando que uma cranioestenose clássica, uma escafocefalia clássica, uma plagiocefalia clássica, uma trigonocefalia, às vezes nem a palpação a gente precisa, só de olhar para a criança a gente já faz o diagnóstico. Mas, falando daqueles casos que são mais leves, mais sutis e que o exame físico também não é tão claro, a gente pode pedir uma radiografia. Na radiografia simples de crânio, a gente vai ver as suturas abertas ou não, ou elas estarão fechadas. E aí, assim, ultrassom a gente normalmente não pede. O que pode ser feito no bebê bem pequenininho, que aí não é para diagnóstico de cranioestenose, é para avaliação realmente, né, interna ali, né, de encéfalo, é uma ultrassonografia transfontanela, através da moleira, que é para ver se está tudo bem lá por dentro. Aí não é um exame diagnóstico de suturas cranianas. Os melhores exames diagnósticos para suturas cranianas são os exames realmente radiográficos e de tomografia. E aí a segunda parte da pergunta é se for necessário fazer a tomografia, se tem que ser 3D ou não. Então, eu peço a tomografia quando eu já tenho normalmente o diagnóstico, quando eu vou fazer assim, eu indico a cirurgia e a criança vai fazer a cirurgia, e aí normalmente a gente pede, porque na maioria dos convênios eles exigem um exame de imagem que comprove o diagnóstico, e também por uma questão jurídica, uma questão de você ter aquela avaliação pré-operatória para comparar com a avaliação pós-operatória. Isso não é obrigatório. Tem cirurgiões que, inclusive, não recomendam tomografias computadorizadas no primeiro ano de vida e fazem a cirurgia sem a tomografia e depois também, às vezes, também não acompanham com tomografia, eles fazem acompanhamento clínico, então não está errado não pedir. Mas, principalmente aqui no Brasil, a gente tem esse hábito de pedir, principalmente num pré-operatório, quando a gente já vai indicar a cirurgia por uma questão jurídica, né, para segurança de todos, de que tinha realmente, né, uma sutura fechada e que depois, no pós-operatório, né, ela foi tratada. Então, assim, quando a gente pede uma tomografia computadorizada, que é o melhor exame para ver crânio, para ver a parte óssea, diferente da ressonância magnética, que é um exame que vê melhor as partes moles, vê melhor o cérebro, o encéfalo,
Então, quando a gente pede a tomografia computadorizada para fins de avaliação de estruturas cranianas, a tomografia computadorizada com reconstrução tridimensional, ela é muito melhor para nós como cirurgiões em termos de fazer já aquela visão tridimensional do crânio. É óbvio que, se você tiver uma tomografia computadorizada simples, você também consegue avaliar as estruturas abertas ou fechadas, mas a reconstrução tridimensional, ela dá uma imagem tridimensional e mostra exatamente ali a sutura por fora, coisa que no exame convencional você vai ver em cortes coronais, não tem a mesma clareza de detalhes. Então, assim, se for fazer uma tomografia, já que vai submeter a criança a uma sedação e a uma irradiação, tentem fazer sempre com uma reconstrução tridimensional. Isso ajuda muito na avaliação pré-operatória, no planejamento da cirurgia e até mais fácil também para vocês entenderem o que está diferente ali no crânio do bebê. Então, assim, lembrando que o diagnóstico da cranioestenose é um diagnóstico clínico, por avaliação clínica e exame físico. Exames de imagem são exames complementares, então nunca pensem que você só terá o diagnóstico se fizer um exame de imagem. Se você fizer uma avaliação com um profissional que está acostumado com esse tipo de malformação, provavelmente você vai ter um diagnóstico clínico na avaliação, na consulta médica. Se você gostou desse vídeo, deixa uma curtida aqui pra gente. Passe esse vídeo para outras mães que podem ter o mesmo tipo de dúvida em relação às cranioestenoses de seus filhos.